Estamos aqui em mais um alinhamento de ideias no Tributo 360. Eu sou Liana Gugel, contadora, CEO da Acerta Contabilidade e Negócios, e trouxe um convidado que eu tenho total fit cultural, como falam nos dias atuais, que é o professor Aderson Barros, tributarista com a vaga experiência aí na área tributária e também assessorando, né, Aderson, todos os nossos clientes, sendo o nosso staff jurídico. Professor, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo hoje, falando de um tema tão relevante. É um prazer, como sempre, fazer parte dessa instituição que é a Acerta Contabilidade e Negócios, né? Como foi bem dito pela professora Liane, contadora tributarista que nós somos professor da área de legislação tributária, com formação na área jurídica e na área contábil. E aqui, hoje, nós vamos tratar de um tema que é muito relevante e de pouco conhecimento do público, né? Principalmente da rede empresarial, e do qual Liana teve a preocupação que a gente levasse até vocês esse conteúdo de conhecimento que não deixa de ser um fato novo. Com certeza. Professor, eu estive agora no evento na área tributária, né, lá fora no sul, sudeste do Brasil, e muitos se falava no regime, na lei, na verdade, da transação que muitos estados e municípios estão tratando nos dias atuais, digamos assim. Eu queria que a gente começasse esse bate-papo falando um pouquinho o que é essa transação que começou pela Procuradoria, depois os estados e os municípios, né, também aderiram. Exatamente, olha. A transação tributária, ela tem uma previsibilidade no CTN. Então, o CTN, lá no seu artigo 171, ele dá essa condição de que os estados, o ente federado, a União, os estados e o município, possa editar normas, leis próprias destinadas à transação. E o que vem ser uma transação? Uma transação é um acordo mútuo entre as partes. Aquela parte que é o ativo e o passivo se encontram, se realizam e fazem a transação. Dando um ligeiro exemplo, eu tenho uma dívida bancária e procuro o banco para fazer um acordo com o banco. Então, o banco vai aceitar aquele acordo ou não vai aceitar, dependendo da proposta. Então, se a gente trouxer para o mundo tributário, Liana, vai ser isso. A transação ela pode ser por adesão, que é a regra que a Procuradoria Fiscal já propõe, ou pode ser individual. E, inclusive, isso a Liana vai explicar, essa questão de você estar assistido, né? Porque, como eu disse, a transação não é um parcelamento. Parcelamento é uma outra instituição. Transação é um acordo de cavalheiro mútuo em que as procuradorias, as secretarias de fazenda propõem. Aqui no Rio Grande do Norte foi editada uma lei própria, da qual ela está em vigor. E a própria procuradoria já editou uma portaria com relação à transação por adesão. E aí nós temos a transação individual e a transação indireta, dos órgãos indiretos. Tipo assim, uma multa que você teve do IDEMA, não aquela multa criminal, aquela multa do DETRAN, essa não faz parte. Então, uma multa de um órgão que, por exemplo, do meio ambiente, né, que você foi autuado, você pode fazer uma transação. Mas a mais comum são as transações de tributos. Tributária, por exemplo, é aberto aqui no estado agora para o ICMS, para o IPVA e TCMD. E este é o momento em que as empresas devem buscar, porque tem redução entre 70% e 80%, né, Liana? Isso é o que é muito atrativo, né, nas transações. É justamente a possibilidade, além de você esticar um pouco o prazo, né, professor, em até 120 vezes, dependendo da transação. Por exemplo, hoje a gente está vigente a transação na Procuradoria Federal, na PGFN, junto à Receita, né, Isso. de débitos inscritos na dívida ativa.
Hoje nós temos em vários estados, o professor citou o estado do Rio Grande do Norte, mas a gente tem o estado de Pernambuco, o estado, entre outros estados no Brasil, que também, Ceará, que também estão, né, com a transação em aberto, como também muitos municípios estão aderindo. O município de Natal, trazendo aqui a regionalidade do estado do Rio Grande do Norte, também abriu o edital para transacionar. E como muitos contribuintes se sentem ali atraídos, justamente a possibilidade de redução de 70%, 80%, chegando até a 90%. Exatamente, a 100%, né, no município, está chegando, dependendo do acordo que é feito. Inclusive, Leandro, eu gostaria de lembrar aos nossos clientes, ao nosso povo, né, que na transação você pode ter dívidas que estejam ajuizadas, não ajuizadas, para que você possa fazer esse pedido de transacional. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida que está sendo executada, ela já foi ajuizada. Aí eu estou no processo de execução discutindo. Leandro, eu posso fazer essa transação, Leandro? Porque eu já tenho um processo. Pode. Você pode fazer essa transação com a Procuradoria Fiscal. Vai ser aceito. Só que essa transação, depois que a Procuradoria aceitar, ela vai ser homologada. Só gostaria de lembrar que transação descumprida, todo aquele crédito que você pagou, ele é desfeito. Ele retorna para o estado zero. Inclusive, né, professor, quando a gente falou das principais diferenças entre transação e parcelamento, um dos pontos cruciais é justamente, além da penalidade de passar 2 anos, não é isso? Isso. Sem poder transacionar aquele débito, nem parcelar, tem também essa penalidade, digamos assim, de não aproveitar tudo que foi devidamente pago, não é isso? O crédito que você pagou, né? Você fez uma transação de 40 meses, você está no 15º mês, parou de pagar. Perfeito. Então você descumpriu com a transação. Se você descumpriu, ela retorna ao que era, a dívida retorna. E aquele pagamento, ele desapareceu. Perfeitamente. Professor, para a gente aqui já entrar nos finalmente, né? Pois é. Outro ponto muito atrativo para o contribuinte que nos assiste também procurar saber se ele pode aderir ou não à transação é a utilização de prejuízos e precatórios, no caso aí da Procuradoria da Fazenda, que aproveita prejuízos, no caso do Estado, que pode aproveitar precatório. Fala um pouquinho sobre essas possibilidades. Inclusive, nós estamos falando aqui de precatório. Vocês tenham muito cuidado quando for transacionar, porque precatório é aquilo que está inscrito no Tribunal de Justiça do Estado como precatório, porque às vezes existe uma pretensão do direito. Esse não é precatório. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Muitas instituições têm pessoas que têm dinheiro para receber, mas ainda não foi transformado em precatório. Então, os nossos clientes não caem nessa. Por isso que tem que estar assistido, Leandro, porque o precatório é aquilo que é real, que existe, está na lista, tem a previsibilidade de recebimento. Então, esse precatório, quando a Procuradoria vai fazer a transação, geralmente há um deságio de 30% a 40%. Isso depende de cada transação. Perfeito. E por fim, gente, um ponto aqui de atenção que eu quero levantar é para aquelas empresas, aqueles contribuintes que pertencem ao Simples Nacional. No caso da transação estadual, o ICMS devido no Simples Nacional não entra nessa possibilidade, nessa modalidade, não é isso, professor? Não comporta, né? A própria lei, ela tem a previsibilidade e exclusão do ICMS devido pelo Simples Nacional, porque aí ele não tem uma transação própria, que é que ele tem parcelamento diverso. Então, nessa transação aqui que o Estado do Rio Grande do Norte fez, não contém, está fora. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. E você que nos assiste, ficou com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe para que o nosso staff jurídico, com a equipe da Certa Contabilidade de Negócios, possa tirar e sanar, lhe orientando da melhor forma possível. Forte abraço, até a próxima.